Achamos? Vai dizer o seguinte, Atos 7, a partir do versículo 51. E Estevão terminou dizendo, antes de eu ler, eu vou falar aqui que eu estou lendo uma versão nova, né? A NTLH, mas vai acompanhando aí, amém? E Estevão terminou dizendo, como vocês são teimosos, como são duros de coração e surdos para ouvir a mensagem de Deus. Vocês sempre têm rejeitado o Espírito Santo, como os seus antepassados rejeitaram. Qual foi o profeta que os antepassados de vocês não perseguiram? Eles mataram os mensageiros de Deus, que no passado anunciaram a vinda do bom servo. E agora vocês traíram e o mataram. 53. Vocês receberam a lei por meio de anjos e não têm obedecido à lei. Repita comigo, e não tem, gente, obedecido à lei. Glória a Deus. 54. Quando os membros do Conselho Superior acabaram de ouvir o que Estevão tinha dito, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. 55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus, e viu também Jesus em pé ao lado direito de Deus. Então disse: olhem, estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem em pé ao lado direito de Deus. Mas eles taparam os seus ouvidos e gritaram bem alto. Avançaram todos juntos contra Estevão. Depois, 58. Depois jogaram para fora da cidade. Depois o jogaram para fora da cidade e o apedrejaram. E as testemunhas deixaram um moço chamado Saulo tomando conta das suas capas, enquanto eles atiravam as pedras. Estevão chamava Jesus dizendo: Senhor, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Depois ajoelhou-se e gritou com voz bem forte: Senhor, não condenes esta gente por causa deste pecado. E depois que disse isso, ele morreu. Repita comigo: e depois que disse isso, ele morreu. Vamos orar? Espírito Santo, estamos aqui, Pai, como igreja, como os teus filhos. Fala nossos corações, Senhor, de uma maneira simples, mas profunda, de uma maneira simples, mais intensa, porque nós queremos, Pai, ver a tua glória. Amém? Abra seu coração nessa noite, se destrave. Ontem de ontem, na verdade, né, eu estava no monte com mais um irmão e tem sido bênção de Deus. Deixa eu só dar uma clareada aqui. E eu comecei a falar com Deus a respeito de propósitos que o Senhor tem colocado em nosso coração. E sinceramente, quando a gente vai para um lugar desse para interceder, para orar, a gente às vezes sente na carne, né, o peso, sente a batalha que acontece, porque o diabo não quer que a gente ore, e essa é a grande verdade. Mas está ardendo no nosso coração, não uma busca pessoal, buscar a Deus por algo pessoal, por meu ministério e por minha vida, a ponto de que às vezes até esqueço de orar pela minha casa quando nós subimos o monte, ainda que haja necessidade disso. Mas o meu clamor tem sido em relação à igreja do Senhor, ao Brasil, à nossa cidade. Isso tem gerado em mim um sentimento, e eu não quero pregar nessa noite apenas, eu quero compartilhar o meu coração, aquilo que eu tenho escutado da parte de Deus, aquilo que Ele tem falado ao meu coração, porque nós estamos vivendo uma transição. Deus falava comigo, eu ontem estava orando aqui à noite, e Deus falava comigo que está se iniciando um novo ciclo sobre nossas vidas.
E todas as vezes que começa algo novo, o inimigo quer logo matar, o inimigo quer logo oprimir, para que não venha nascer. Assim como Jesus, o enviado de Deus, estava nascendo, ele mandou, o Herodes deu ordem aos seus soldados para matar todo o primogênito, mais ou menos da idade que iria ter Jesus. Então, assim, da mesma forma, o diabo não quer que a gente venha gerar como igreja, não como uma pessoa, aquilo que Deus está nos convidando para os últimos dias. Porque se você não está conectado nisso, a gente está vivendo os últimos dias. Não se assuste com isso. Morrer para mim não é pavoroso, mas eu sempre costumo falar isso, mas é bom frisar que eu penso muito sobre a morte. E é bom que todos nós venhamos pensar, para que o nosso coração esteja correto. Amém? Não se distraia, eu sei que Deus quer falar aos nossos corações. Mas aqui nessa passagem, Estevão, ele foi separado como diácono na casa do Senhor para servir a mesa, visitar as viúvas, cuidar dos menos favorecidos. Essa era a função dos diáconos, exercer um serviço mais tete a tete, mais tocando na vida das pessoas. E ali os apóstolos levantam os diáconos para esse ofício. Só que Estevão, entre eles, Estevão começou a se destacar, porque a Bíblia fala que Estevão era um homem cheio da graça de Deus e cheio do Espírito Santo de Deus. Repita comigo: Estevão era homem cheio do Espírito Santo. Esse serviço que Deus quer nos levar a fazer, para tocar pessoas, para servir a mesa, ele tem algumas exigências. Não basta apenas a gente querer fazer algo, mas eu tenho frisado muito bem sobre isso, porque as pessoas que Deus quer estabelecer nesses dias, homens e mulheres de Deus, eles têm uma característica, e uma delas é essa, que eles são cheios da graça de Deus e cheios do Espírito Santo. Porque onde que eu paro às vezes para conversar, não só com pessoas daqui, mas de outros lugares, a respeito do povo de Deus, da igreja, o que eu consigo ver é uma par de gente decepcionada com os servos do Senhor, com pastores, com liderança, pessoas que estão decepcionadas porque, talvez por falha também, porque esperar muito dos homens. Mas Deus tem transicionado para uma mentalidade de que chega de o pastor, o líder, o anjo da igreja dizer: olha, não olhe para mim, olhe para Jesus. É muito fácil a gente tirar a responsabilidade de nós e falar: não olhe para mim, olhe para Jesus, querido. Enquanto Paulo falava para os seus discípulos: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Quando os discípulos Pedro, João estão na porta do templo Formosa, e ali havia um coxo acostumado a pedir esmola, eles pedem uma esmola a eles, e Pedro, fitando os olhos nele, disse: eu não tenho ouro nem prata, mas isso eu tenho, levanta e anda. Mas antes dele falar essa parte, levanta e anda, ele falou: olhe para nós, olhe para nós. Então Deus está transicionando uma mentalidade da gente tirar a nossa responsabilidade. Não olhe para mim, não, olhe para Jesus. Nós precisamos ser modelos, pessoas que vão influenciar nossas vidas. E claro, o nosso seguir sempre será Jesus. Mas homens e mulheres de Deus não podem se isentar da responsabilidade que nós carregamos, porque muito mais do que pessoas se chegarem à igreja, nós precisamos nos preocupar com quantos saem dela, às vezes por falta do nosso testemunho. Porque uma preocupação de só colocar a gente para dentro não é a preocupação do reino de Deus, porque Jesus Cristo deixou 99 e foi atrás de uma na parábola. Ele disse que o bom pastor dá a vida pela ovelha. Não adianta deixar no meio do caminho e falar: aí fulano morreu porque não teve fé, fulano morreu porque Deus está limpando a igreja. Quem faz a colheita separando o joio do trigo é Deus, não é o homem. Quem somos nós
para dizer quem é joio e quem é trigo. Quem faz a separação é Ele, mas isso vai acontecer no juízo final. Enquanto isso, querido, nosso papel é amar, nosso papel é olhar nos olhos e dizer: o que eu posso te ajudar? Porque às vezes nós estamos preocupados com ganhar Madalena para Jesus, ou ganhar as pessoas lá fora, enquanto nós não sabemos o que o irmão que está do nosso lado está passando. Porque fulano deixou de vir aos cultos há 2 semanas, há 1 semana. A nossa preocupação precisa ser com aqueles que já estão dentro, com aqueles que nós já estamos caminhando, independentemente de quantidade. Nós precisamos perder essa cabeça de quantidade. O importante é o nosso coração e nós entendermos que a responsabilidade para a igreja, falando da igreja de Cristo, do Senhor Jesus Cristo, não uma denominação dá certo, a responsabilidade para que a igreja de Cristo venha fluir, não é apenas do líder, é de todos nós. Amém? Dá um glória a Deus aí, irmão. É de todos nós a responsabilidade para isso aqui dar certo. Não é só vai lá, Luciano, ora por nós no monte, ora, intercede aí que eu estou com a dor de barriga. Não é só isso. A responsabilidade para isso aqui desenvolver segundo o coração de Deus é de todos nós. Amém? E a igreja nesse cenário que diáconos são levantados, a pregação em Jerusalém estava em evidência, a igreja já estava ali estabelecida há alguns anos, mas Jesus havia dito: olha, comece em Jerusalém. Na verdade não é nem começar em Jerusalém, mas o palco principal era ali, a partir dali. Mas vai para a Judéia, vai para Samaria, vai para os confins da terra. Mas os discípulos estavam o quê? Acomodando-se. Porque não é no sentido que a palavra diz em Atos 1, não, você ganha primeiro Jerusalém, depois você vai para Samaria, depois vai para a Judéia, depois vai para os confins da terra. Não, a palavra não está dizendo uma ordem sequencial. A palavra está dizendo: preguem em Jerusalém, tanto em Samaria quanto na Judéia e até os confins da terra. Ou seja, nós não podemos ficar com a cabeça denominacional, ou até na nossa própria cidade apenas. Deus quer levar os homens dele nesses dias que estão cheios do Espírito Santo para nações, para lugares que pessoas já desistiram do corpo de Cristo. Eu conversava com uma jovem essa semana e ela falava que o lugar onde ela congrega, ela sente que está morto o lugar. O lugar que ela congrega está apagado. Eu falei: minha filha, está chegando o tempo da apostasia. Já é. A apostasia já chegou. Mas, Luciano, a apostasia não é as pessoas se afastarem, não. Apostasia é um monte de defunto dentro da igreja. The Walking Dead, saca? Vamos para lá. Vamos para a direita, para a esquerda, a minha frente e para trás. Não sei para onde eu estou indo, mas fala aí, pastor, qual é a nova dos últimos tempos? Claro, a voz profética tem um destino, querido. Mas a gente precisa assumir um pouco, ou na verdade assumir o nosso lugar como filho de Deus e discípulo, assumir a nossa responsabilidade nesses dias, amém? Porque se eu estou morto, se eu não estou sentindo a glória de Deus, alguma coisa tem de errado e eu preciso mudar as minhas posturas. Mas a igreja aqui, ela estava acomodada. Aí precisa um homem morrer para a igreja ir. Precisa um homem se tornar mártir, para que a perseguição viesse e a igreja viesse a assumir o posicionamento dela. Oxalá que ninguém morra no nosso meio, para que Deus levante as vozes proféticas nessa cidade. Porque o contrário do que pensam, a igreja ela carrega uma ousadia. Você vê que homens que não eram nada, iletrados. Me fala qual a faculdade que Pedro fez. Qual foi o diploma teológico que Tiago cursou? Qual foi o segundo grau, ou melhor, o nível superior que Estevão teve?
Não estou pregando contra os estudos, eu estudo a palavra de Deus. Estou fazendo teologia médio, é pouco, mas eu vou me formar um dia. Não porque, tem que ter, cara, você tem que ter sim fogo de Deus. Você tem que ter sim amor pelas almas. Tem que ter sim Espírito Santo transbordante dentro de nós. É isso que está faltando. Muita palavra, muita teologia tem por aí em vários púlpitos, mas está faltando alguém decidido a morrer por causa desse evangelho. Está faltando a voz profética chegar na porta da cidade e falar: arrependei-vos da vossa idolatria, arrependei-vos dos vossos pecados, Madalena. Quem vai se comprometer para ser bucha, para ser pisado, para os líderes religiosos da cidade se levantarem contra? Eis-me aqui, Senhor. Se eu quisesse preservar a minha vida, eu ficava quietinho, cuidando da minha filha e nada mais. Mas não foi para isso que o Senhor me chamou. Mas eu quero dizer que você está envolvido nisso. Você está envolvido nisso. Se é que você congrega aqui, não sei. E quando Estevão, cheio do Espírito Santo, está pregando a palavra, porque Estevão vai além do seu ofício. Existe uma diferença entre nós fazermos o que tem que ser feito e fazer além do que foi nos pedido ou mandado. Às vezes a gente só está fazendo o que nos convém. Às vezes a gente só está fazendo o que nos agrada. Mas Estevão vai além de servir a mesa, além de cuidar do órfão, da viúva, ele prega a palavra de Deus. Essa missão estava incumbida para os apóstolos. Eles iriam se dedicar à oração e à pregação da palavra, mas Estevão ainda assim vai além, porque Lucas 17 vai dizer que se o servo fizer apenas aquilo que for lhe mandado, não fez mais do que sua obrigação. Se o servo está ali pago para isso, o servo está, o seu salário é para servir a mesa, para arrumar a casa, para varrer, e ele fez o que havia de fazer, só fez mais, nada além do que a sua obrigação. Então durante alguns tempos nós estamos fazendo isso, cumprindo apenas as nossas obrigações. Não, eu dou dízimo, não, eu frequento o culto. Mas o compromisso que Deus quer nos levar e nos arremeter nesses dias é ir além daquilo que nós já vivenciamos em Deus. Eu não estou satisfeito com a minha vida espiritual. Eu não estou satisfeito com a minha busca na palavra. Eu não estou satisfeito em minha consagração com Ele. Eu quero mais porque eu sei que tem mais. Eu quero mais não porque o único dom que Deus fala que é para nós mesmos é o dom de orar em línguas. Por isso às vezes que eu acho até que é um pouco de egoísmo. Porque o primeiro dom que a gente busca na igreja quando chega é o quê? Eu quero ser batizado no Espírito Santo e eu quero orar em línguas. Existem dons que Deus quer derramar sobre a igreja, e a oração em língua é uma chave para abrir a porta para os outros dons. Mas os dons que Deus quer derramar sobre a noiva do Cordeiro não é para si. Se alguém recebe o dom de curas, não é para agora ele falar: olha só como é que eu sou poderoso, pode vir aleijado, pode vir câncer, que agora a parada é comigo, a mão de Deus está aqui. Saca? Se Deus dá o dom de cura, não é para mim, é para os outros. E outra, o princípio de todos os dons, para você fluir neles, é o amor. Porque Jesus não fazia nada sem antes se mover de íntima compaixão, sem antes ter misericórdia. Por isso que os religiosos da época não suportavam a humanidade de Jesus. Falava: como é que você pode comer com pecadores e publicanos? E Jesus, ele gosta de confundir as coisas, porque ele pega Pedro, que era pescador e tinha que pagar impostos, e coloca junto com Mateus, que era publicano, o que cobrava. Ou seja, os publicanos naquela época cobravam e às vezes metiam a mão, né? Lembra de Zaqueu?
Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu te restituo 7 vezes mais, é isso? E Jesus confunde, bota todo mundo na mesma panela, senta aí, que agora vocês vão aprender o que é amor. E os religiosos não suportam. Como é que pode o santo, aquele que se diz filho de Deus, sentar com esses caras aí que ninguém quer? A nossa diferença é o contrário, a gente gosta de sentar com os iguais. A diferença da igreja nesses dias é totalmente ao contrário, a gente gosta dos fariseus. Olha como fulano é de Deus, o homem. E naturalmente o profeta bom que vem de fora, né? O pastor bom que vem de fora, que começa a igreja na cidade, ninguém conhece a vida dele, né? Muito bom. Eu começar lá em São Paulo, glória a Deus. Lá no Capão Redondo, você conhece? Racionais MCs, tiro pra caramba. Ninguém conhece minha capivara, ninguém sabe, né? Quem eu era, quem eu fui. Eu começo, não, agora eu sou o profeta de fora. Vamos atrás dele. É ele que está com a revelação, é ele que cura as paradas todas. Aí vamos lá. Na nossa cidade já teve picaretas. Talvez tenha ainda, não sei. Mas não, vamos lá. É ele que é o homem de Deus do momento. Enquanto às vezes está aqui dando a vida. Todo mundo nos conhece, né? E às vezes se torna mais difícil ainda. Agora ele é pastor? Como é que esse negócio agora se transformou pastor? Ninguém estava lá às vezes que eu falava, não quero isso. Para, Senhor, para de bobeira. Você está brincando, né? Não, mas eu tenho um chamado na sua vida. Não quero ouvir não, fica na sua. É muito bom, né? Porque as coisas que mais as pessoas criticam hoje: PM, pastor, presidente, prefeito. Só furada, né? Estava muito feliz sendo agente de trânsito, estava bom demais, né? Já bastava, mas vai arrumar encrenca. Mas nesses dias Deus quer nos levar para esse profundo com Ele, para fazer além do que nos convém. Porque quando Estevão começa a ministrar a palavra, começa a armação dos fariseus. Da mesma forma que eles impulsionaram o povo a mentir a respeito de Jesus, eles armam uma cilada a respeito de Estevão. E eles começam a mentir. Bem-aventurados sois, quando mentindo, disserem toda sorte de mal contra vocês. Foi o que Jesus disse. Aí armaram a tocaia para Estevão, e Estevão, ele é apedrejado. E quando ele fala, eu estou vendo os céus abertos e o Filho do Homem em pé ao lado de Deus, aí que vem as pedras. Enquanto você não está vendo nada, fica tranquilo, você não vai ser pedra de tropeço para ninguém. Enquanto você estiver enxergando só o seu umbigo, só a sua vida, enquanto nós estivermos apenas olhando para o eu, o que eu vou comer amanhã, Jesus, como é que eu vou pagar minha conta, eu preciso trabalhar, eu preciso... Não se preocupe, pedras não virão contra você. Mas a partir do momento que nós vermos os céus abertos e o Filho de Deus assentado à direita do Pai, ou seja, quando eu tiver uma revelação de quem Cristo é, eu me torno um problema para a religião. Eu me torno um problema porque agora eu estou vendo o Filho de Deus, o alvo do Evangelho. Aí eu descubro que já não sou eu mais o centro do Evangelho. Aí eu descubro que eu não sou a Coca-Cola no deserto, que a mensagem não é para mim e que a adoração não é para mim. Tudo é dele e por ele são todas as coisas. Na verdade, Deus é pura misericórdia quando ele inclui o homem no propósito de resgate. Na verdade, já sabia, né? Que o homem ia falhar, porque ele é onisciente. Mas ele ainda assim, ele nos amou primeiro e não há mais desculpa. Ah, mas a salvação é predestinação. Não sei, importante que você está aqui. Se foi predestinado ou não, eu sei que Deus me elegeu nele antes da fundação do mundo, por causa de Cristo. Ai, Jesus, eu escrevi aqui, mano. Então quando ele contempla os céus abertos, as pedras vêm. São dias
em que as pedras virão. Porque chega de um evangelho fajuto. Chega de um evangelho em que se coloca R$1.000 no altar, mas ninguém sustenta a família que está desempregada na igreja. Chega do evangelho que os homens estão preocupados mais com a sua casa do que com a vida dos outros. Eu tenho uma filha com problemas especiais e ainda criança, 2 anos de idade, mas tudo que eu tenho feito a respeito dela tem sido para preparar ela como uma serva de Deus. Mas Luciano, não é muito nova? É muito nova, mas é nessa idade que as crianças já começam a cantar Luan Santana, Deus tirou você do filé mignon, não foi da costela de Adão. Quando Deus criou você, fez do filé mignon. É nessa idade que o pai bota a música de funk e a criança está lá, ainda tem o chão na boquinha da garrafa, com cenas eróticas e sensuais. Agora, se a gente não discipular os nossos filhos, porque a vida de um homem de Deus, de um servo de Deus, começa em casa. Se o pastor não ama o seu filho a ponto de entregar a sua vida por um filho, como ele pode dar a vida pela ovelha, querido? Se ele não cuida do seu filho, como é que ele pode cuidar de uma ovelha? Me explica isso, por favor. Se ele não cuida da sua casa, como é que pode cuidar da igreja do Senhor? Então tem sido difícil, porque às vezes a gente olha para ela assim, muito linda, mas é brava. E às vezes ela fica com constipação intestinal, porque ela tem dificuldade de evacuar. E a gente tem que fazer de massagem, ficar de olho nos alimentos. E esses dias a gente dando banho nela, ela começou, meu Deus do céu, eu falei, gente, nunca vai acabar isso não? Eu chamei Silvana correndo, ela foi lá me ajudar. Eu estava dando banho nela, e ali ela evacuando debaixo do chuveiro, e ela virou e falou assim, desculpa. Sabe isso? A Silvana falou, não, filha, você não tem que pedir desculpa, é assim mesmo, que bom que você está fazendo. Há pouco tempo eu estava dando banho nela à tarde, Silvana estava trabalhando, e tudo que a gente fala, ela tem um HD, que grava. E ela fez de novo, eu sozinho com ela, e não parava, e eu botei ela de barriga assim no meu braço, e ela virou para mim e falou, que luta, papai. Porque Silvana, às vezes, costume de fala que luta. Ela falou, que luta, papai. Eu não aguentei, falei, calma, filho, é assim mesmo. Então a gente às vezes não tem um sentimento natural da palavra de Deus, porque aqui fala que o homem foi morto. Imagina agora a notícia chegando para sua casa. Imagina agora a notícia chegando para sua mãe falando, olha, seu filho, o que aconteceu com meu filho? Ele foi morto. Mas por que ele foi morto? Por causa de Jesus ele foi morto. Não tem notícias sobre a família de Estevão aqui na Bíblia, mas pensa comigo, quando a gente fala que Jó perdeu os seus 7 filhos, perdeu 7 filhos, mas depois ganhou o dobro. O que importava o dobro se os seus filhos, aquele primeiro filho que ele teve, ansiando por ele, morreu? Então a gente tem que parar e pensar que evangelho a gente está vivendo, porque se uma notícia chega dessa na nossa porta, olha, seu filho foi morto por causa do evangelho. Deus, cadê você? Onde está o Deus que eu sirvo, Senhor? Essa é a nossa reação, porque nós não somos como Estevão. O nosso espírito ainda está muito humano, não tem muito do Espírito Santo assim como ele tinha. Nos afadigamos por causa de notícias simples. Querido, pensa,
o seguinte: você que é filho e tem pai, dá valor ao seu pai, dá valor à sua mãe, porque pela ordem natural nós vamos sepultar os nossos pais. Ei, pela ordem natural nós vamos sepultar os nossos pais. Agora, se chega a notícia, seu pai morreu, sua mãe morreu, o que a gente vai fazer? Deus, cadê você? Pior, se a ordem se inverte, se você perde um filho, e se você perde uma filha, o que a gente vai dizer? Na verdade, esse homem aqui morreu aqui na terra, mas a Bíblia diz, Jesus dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, viverá, viverá. O seu corpo desceu o pó, a saudade vem, mas cara, nós vamos nos encontrar um dia, na Jerusalém Celestial, e esse é o motivo de nós estarmos com essas portas abertas, de adentrar as regiões celestiais, e colocar pessoas lá. Não é para você ter uma vida abençoada aqui na terra, pelo amor de Deus, isso é muito pouco. Você pode ter, querido, Deus quer te dar sim, o seu carro, o seu marido, sua esposa, não sei o que você está buscando no Senhor. Ele quer te dar sim, Ele pode fazer isso, mas não se distraia com essas coisinhas poucas. Não viva por essas coisas, porque no tempo de Herodes, havia pessoas ali, homens conceituados, autoridades, que creram no Senhor Jesus Cristo, mas não confessaram a Ele, porque se eles confessassem Jesus, eles iriam perder a posição, porque eles amaram a glória dos homens. Nós precisamos decidir: ou nós vamos amar a glória desse mundo, ou nós vamos amar a Deus. Nós precisamos decidir quem nós vamos amar. Porque eu li aqui um livro que eu indico a todos, Chuva Abundante, do Chris, não sei pronunciar esse nome aqui, porque meu inglês está fraco ainda, mas mas eu estava lendo aqui o livro de uma experiência que ele teve na igreja, que ele pastoreia, e ele fala de um casal que se encontrou. Preste atenção que eu vou ler rapidinho. Em setembro de 2005, uma moça e um rapaz vieram para a nossa escola de ministério. Kerstin era da Suíça e Tyson era americano. Eles se apaixonaram e em pouco tempo estavam casados. Amavam tanto um ao outro que observá-los juntos era como imaginar uma cena de um romance. Em pouco tempo, Kerstin ficou grávida do primeiro filho, e a vida deles assumiu um tamanha empolgação, como raramente eu havia observado. Kerstin conquistou a maior honra da nossa escola, que é concedido a apenas 2 alunos da classe, em razão dos fatores caráter, desempenho e unção extraordinárias. Eles estavam na maior alegria e estavam contagiando a todos com o seu júbilo. Então, de repente, algo terrível aconteceu. Quando Kerstin estava no 4º mês de gravidez, voltou do médico com um sério diagnóstico de câncer em 4º estágio, que se espalhara por todo o corpo. Ela correu a um especialista que confirmou seu estado. Os médicos estavam confiantes que poderiam salvar a vida dela, se começasse o tratamento imediatamente. Mas explicaram que a quimioterapia iria matar o bebê. Ela tinha que fazer uma escolha. A escolha era clara: abortar o bebê e viver, ou carregar a criança até o fim e morrer. Kerstin não hesitou, estava decidida. Se fosse necessário, daria a vida para salvar o filho. 5 meses depois, um menino saudável chamado Kalani veio ao mundo encontrar os animados pais.
Kalani significa celestial. E ele era com certeza um presente de Deus. Enquanto isso, a igreja orava, jejuava e guerreava por ela. Mas 10 meses depois do nascimento da criança celestial, sua mãe se foi. A maioria das pessoas gasta a existência tentando salvar a vida, perguntando-se por que nunca estão realmente realizadas. Talvez Mick Jagger tenha expressado isso melhor ao cantar I can't get no. Não tenho satisfação, não tenho satisfação é a tradução. Kert, porém, teve coragem de dar a sua vida para que outra pessoa pudesse viver. Você tem? O autor pergunta. Você tem? Então, diante dessa situação, imagina ou ter o filho, ou então abortá-lo para sobreviver. Por muito menos as pessoas jogam o filho na lata de lixo, né? Por muito menos as pessoas estão abandonando seus filhos. Mas o que eu quero trazer à tona é isso nessa noite. Quem nós estamos dispostos a ver a vida, a gerar vida em outra pessoa? Porque a presença de Deus, ela veio para um propósito. Deus não nos enche com a sua presença para a gente dizer que está cheio, mas Ele tem um propósito. E quando nós vamos olhar as Escrituras, nós precisamos entender que não basta apenas saber muita coisa, mas nós precisamos praticar aquilo que nós estamos conhecendo e entendendo. Não basta apenas conhecer o mar de coisas e informações e mais informações. Muitos estão procurando Deus nas informações, mas muito mais do que conhecê-lo através das letras. Ele quer se tornar real a nós. Mas isso depende de uma fome, isso depende de uma disposição a trilhar um caminho sem volta. Nós não podemos cogitar a possibilidade de sair dessa presença. Nós não podemos cogitar a possibilidade de estarmos indiferentes na presença de Deus. Porque a minha geração não conhece a Bíblia. Ou melhor, a minha geração não conhece o Deus da Bíblia. Nós estamos indo para o templo e voltando. E se eu perguntar qual livro que você está lendo da Bíblia? Qual livro que nós estamos lendo da palavra de Deus? Luciano, semana passada ou retrasada você pregou sobre oração. Tá bom, eu preguei sobre oração. E tenho pregado durante vários dias e talvez um mês já. Agora, qual foi o dia que nós paramos e oramos e adentramos nas regiões celestiais? Você já pregou aqui, Luciano, sobre oração em língua, tá bom. Qual foi o dia que você orou pelo menos 1 hora em línguas? Nosso evangelho não está sendo muito diferente dos outros. A gente só está tendo conhecimento de coisas novas e de um evangelho do reino que está disponível a nós, mas nós ainda não assumimos a responsabilidade de nos vestirmos dessa palavra. Então nós não temos autoridade para falar de A nem de B. Não temos, se nós não estamos envolvidos nisso até os dentes. Eu não me assusto com aqueles que dizem não crer na Bíblia. Eu me assusto com quem diz que crê e não lê. Temos muitas informações e pouco contato com Ele. São dias de sermos práticos e objetivo. Porque quem não conseguir renunciar a certas coisas, não vai conseguir viver o novo de Deus. Vou repetir, quem não conseguir renunciar a certas coisas, não vai conseguir viver o novo de Deus. Porque não se pode pôr vinho novo em odres velhos. Não se pode pôr vinho novo com uma velha mentalidade. Não se pode pôr vinho novo se a gente ainda está aqui há 1 ano e não se conhece. Não se pode pôr vinho novo se
Nosso coração não está no coletivo. O importante não é só saber, o importante é praticar o que se sabe. Porque quando eu ouço uma palavra e essa palavra me pegou, eu me torno responsável por ela. Se eu tenho compreendido a respeito do assunto do reino de Deus, se eu entendi que eu preciso renunciar, que eu preciso me consagrar, que eu preciso entrar na atmosfera que Deus vai operar e Ele que vai fazer a obra, eu preciso entrar nisso. Porque a primeira resposta quem tem que dar é quem está entendendo. Se existe discussão numa casa, como se encerra essa discussão? Quando o mais maduro se cala. Se estamos debatendo a respeito do assunto salvação com o incrédulo, e ele te pergunta algo que talvez o pastor já disse, você não sabe responder. A nossa missão, a gente falhou na nossa missão. Porque ouvir essa palavra nos torna responsável por ela. Não dá mais para nos distrairmos. É o tempo de nós vermos os céus abertos. Porque parece que depois que nós nos convertemos,